Abra sua palavra lá no texto, no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Fique de pé para a gente ler a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com você sobre promessa, crendo nas promessas de Deus. Amém. Vamos ler esse texto que fala de Abrão e diz assim: disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorrerá essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Bom, queridos, pode se assentar. Nós vemos a história de um homem que o Senhor escolheu para ser pai de multidão. Olha só que negócio interessante. Se você ler a Bíblia, se você pesquisar, você vai ver que Abraão tinha um histórico, ele tinha uma história, ele tinha uma família. Quando Deus fala com Abraão a primeira vez, ele fala para Abraão: olha, larga tudo que você tem, deixa tudo, vai para aquele lugar, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Deus chama Abrão, ele morava ali com seu pai em Harã. Ele tinha uma história, ele tinha uma vida, ele tinha uma herança. E de repente Deus aparece para ele e fala: larga tudo e vem comigo. Naquela época, queridos, nós não víamos e nem tínhamos as mesmas coisas que nós temos hoje. Você não tinha acesso a Deus da mesma forma que nós temos hoje. Hoje, se você não gostar da nossa igreja, se você não gostar da Luz para os Povos, se você não gostar da Videira, se você não gostar de outra igreja, você pode ir para qualquer lugar, porque em cada esquina você encontra uma igreja. Em cada esquina você escuta falar de Deus. Mas naquela época não era assim. Deus escolhia os seus e falava com os seus. E ele falou com Abrão e fez uma promessa para ele. Prometeu para ele que ele ia ser pai de multidões e que ele tinha que largar tudo, que ele tinha que abandonar tudo para se tornar pai de multidões. E ele larga ali a sua família, larga a sua herança e vai viver o sonho de Deus. Sabe, queridos, não é fácil largar os sonhos que a gente já tinha construído para viver os sonhos de Deus. Alguém já teve que fazer isso? Alguém já teve que largar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu tive que fazer isso há muito tempo atrás. Sabe, eu tinha muitos sonhos traçados para a minha vida, muitos planos que eu queria que se concretizassem da minha maneira, que funcionassem à minha maneira, mas sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus. Sabe, aquele homem teve que largar a sua família para viver um sonho de Deus. Hoje pela manhã eu perguntei para o irmão Itail, porque ele é um empresário, ele é um cara que tem uma herança para passar, e eu usei o exemplo dele. Ele está até aí, não está, irmão Itail? Cadê o senhor? Está lá no fundo. E aí eu falei para ele, falei: mano, olha, não é verdade que se o senhor está preparando a sua família para assumir o seu lugar? E ele disse: sim. Quando você tem uma herança, quando você é um empresário, quando você tem algo para passar, você trabalha os seus filhos para assumir aquilo que é seu hoje, não é verdade? Você prepara a herança para que eles possam tomar conta dela no futuro.
E eu acredito que o pai de Abraão, preparou a herança para entregar na mão do filho. E de repente, tudo muda. Ele sai, deixa o pai, deixa a família e vai viver o sonho de Deus. Sabe, querido, aquele homem foi um homem de fé. Um homem de fé. Sinceramente, eu quero dizer para você que talvez eu não teria coragem de abandonar todas as coisas que eu tenho para viver um sonho tão louco como ele viveu. Talvez eu não teria a mesma coragem, a mesma convicção. Mas deixa eu te dizer um negócio. Existem duas coisas que andam juntas. A fé, ela anda junto com a obediência. Sabe, Abraão sabia que ele tinha que ter fé naquilo que Deus estava falando para ele, Deus estava prometendo para ele. Mas ele sabia também que ele tinha que ser obediente, que ele tinha que seguir os caminhos que o Senhor traçou para ele, sendo obediente. Deixa eu te dizer algo: ter fé sem obediência não funciona. Você precisa praticar a sua fé, mas sendo obediente. Você precisa praticar a sua fé obedecendo aquilo que Deus tem falado para você nesses dias. Sabe qual é o erro que muitas vezes nós temos? Nós queremos praticar a nossa fé do nosso jeito. Peraí, mas tem um jeito melhor de se fazer isso. Tem uma forma mais simples de se fazer isso. Tem um jeito mais fácil de conseguir conquistar isso. Esse homem, ele era um homem de fé e obediente. Sabe, eu e você precisamos obedecer a Deus. Existe uma frase de uma música que ela mexe muito comigo todas as vezes que eu escuto. Uma frase da música da Marcela Thaís, que ela diz assim: a fé, ela é um buraco escuro. Você se joga e deixa com Deus o impossível, porque é Ele que faz, é Ele que cumpre. Você só tem que obedecer, você só tem que ir. Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você temos uma promessa nas nossas vidas, temos algo de Deus para nós, temos algo que o Senhor quer fazer, mas a gente não quer obedecer a Deus. A gente não quer seguir. Deixa eu te dizer um negócio: não tem como a promessa se cumprir na sua vida se você não for obediente. E eu quero te dizer que muitas vezes obedecer dói, e dói muito, porque geralmente você tem que obedecer, fazer aquilo muitas vezes que você não quer fazer. Sabe, talvez para Abraão era cômodo estar ali, morando com seu pai, vivendo com seu pai, sabendo que ele tinha uma herança para herdar e que ele não precisaria de nada disso, que ele não precisaria passar por tudo isso, de ir para o deserto, de sofrer, de passar fome, ter que ir para outra nação buscar comida. Sabe, ele lutou com as circunstâncias para ver as promessas se cumprindo. Talvez você tenha lutado contra as circunstâncias nesses dias para ver as promessas se cumprindo na sua vida. Talvez você tenha lutado com as coisas naturais para ver as espirituais se cumprindo. Deixa eu te dizer, existe um Deus que olha por você. Existe um Deus que está lá no céu, trabalhando para que as coisas aconteçam ao seu favor, mesmo que você não veja. Sabe, irmãos, eu já vivi N experiências dentro desta casa, dentro desta igreja. Já vivi muitas coisas para que o Senhor cumprisse os propósitos dele na minha vida. Sabe, eu já tive que ser obediente em muitas ocasiões. Eu me lembro de N vezes que eu sentei com o bispo, e o bispo olhou para mim e falou assim: olha, genro, você precisa fazer isso. E eu olhar para ele e falar: bispo, eu acho que dessa forma não vai dar certo, eu não concordo com o Senhor, mas eu quero te dizer que eu vou fazer.
porque eu vou te obedecer. Queridos, eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu obedeci, todas as vezes que eu, tive fé e fui obediente, eu vi Deus agir, porque Deus usou aquele homem para falar comigo. Talvez você tenha vivido situações desses dias que seu discipulador ou alguém tem dado uma palavra para você: olha, o Senhor quer fazer na sua vida, mas você precisa fazer isso. Você precisa seguir por esse caminho. Você precisa ir por aqui. E talvez você tenha duvidado: não, mas tem um jeitinho. Tudo tem um jeitinho. Na história de Abraão também teve um jeitinho. Ele tentou dar jeitinho para todas as coisas, para a promessa que Deus tinha dado para a vida dele. Ele tentou dar um jeitinho para que elas acontecessem. E muitas vezes eu e você, nós tentamos dar um jeitinho, ou muitas vezes nós nem lembramos que a promessa existe mais nas nossas vidas. A gente chega até a esquecer dela, porque o tempo vai passando e você fala: Deus já se esqueceu de mim. Ele lembra do pastor Davi, ele lembra do pastor Marcos, mas não lembra de mim. Ele olha para todo mundo, mas não olha para mim. É ou não é verdade? A gente tem momentos que fala assim, porque muitas vezes a gente pensa que Deus não vai fazer, mas Ele vai cumprir. E aí, queridos, no meio dessa história você vai vendo Abraão tentando dar jeitinho nas coisas para que a promessa se cumpra. E não é assim que acontece. Não é no seu tempo, não é na sua forma, não é do seu jeito. Deus tem o jeito dele de fazer. Mas deixa eu te dizer algo: Ele precisa trabalhar você. Ele precisa, tratar você, para ver as promessas se cumprindo na sua vida. Como é que Deus vai te dar? Vou usar um exemplo aqui. Como é que Deus vai te dar uma Ferrari se você não tem nem carteira para andar? Como é que Deus vai te pôr para andar num carro top desse se você não tem nem carteira? Deus precisa fazer você tirar a habilitação primeiro, para depois andar nesse carro. E aí exige um tempo, não existe? Você não tem que fazer quando você vai tirar a habilitação, não é assim? Você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma preparação, você tem que assistir um monte de aula, vai lá depois fazer uma prova, e aí você bomba, vai lá de novo, bomba, vai lá de novo. Não é assim? Pelo menos comigo foi 4 vezes, irmão, mas eu passei em nome de Jesus, deu certo, ó. Acontece, eu não desisti. É assim, Deus precisa trabalhar você. Ele precisa, colocar você da maneira que Ele quer. E aí dói, apertar a porquinha dói. Fazer você mudar, fazer você pensar diferente da sua maneira, né? Deixar de pensar da sua maneira e pensar da maneira dele, dói. Mas deixa eu te dizer um negócio: não é impossível. Para Deus não existe impossível. Ele vai moldar você. Olha só para você ver, lá em Gênesis 12. Eu vou te mostrar como é que Abraão tentou dar um jeitinho para ver a promessa se cumprindo. Perdão, irmãos, é Gênesis 15, perdão. Gênesis 15. Verso 2, diz assim, ó: Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor: Que me dará se continuo sem filho? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco, seu funcionário, seu servo. E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: Olhe para o céu, conte as estrelas. Será que você pode contá-las? E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. Olha só para você ver, ele tentou dar um jeitinho. Peraí, Senhor, o Senhor não me deu filhos. Ok, eu acreditei na primeira promessa, eu acreditei que eu vou ser pai de multidões, mas vamos dar um jeito nessa promessa. Já que o Senhor não me deu um filho, eu vou pegar um servo e vou fazer ele tornar-se o meu herdeiro. Deus falou para ele: Não é assim, Abraão, que funciona. Você vai passar pelo tempo, você vai passar pela prova, eu vou te moldar, mas você vai cumprir, a promessa vai se cumprir na sua vida da minha maneira. Eu vou te dar um filho, você vai ter que esperar. Vai acontecer, mas espere.
E eu imagino na cabeça de Abrão isso passando. Peraí, mas a minha esposa ela é estéril. Como isso vai acontecer? Não há impossíveis para Deus. Não há impossível para Deus. E aí a gente vai lendo a Bíblia, você vai vendo a história, você vai vendo que Abrão tenta dar mais um jeitinho. Ele vai lá, conversa com a sua esposa, conta a história, e ela, você está doido, isso não vai acontecer. Nós já somos de idade avançada. Não, então vamos fazer o seguinte, deita lá com a nossa serva, ela vai te dar um filho, e ele vai ser o seu herdeiro. Ele vai ser o pai de multidões, o início da promessa na sua vida. Ah, irmãos, não tem como dar certo se você procurar fazer da sua maneira. Não tem como funcionar se você tentar dar jeitinho, se você tentar colocar um pontinho, se você correr, se você fizer do seu jeito. Deixa eu te dizer um negócio, é muitas vezes mais fácil você encarar situações, permanecer e deixar Deus moldar você. Existe um processo, sabe, irmãos, eu tive que passar processos na minha vida, processos muito fortes. Eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja e por situações familiares muito fortes, quando meu pai e minha mãe se separaram, a gente era muito novo, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu me recordo que na minha vida eu nunca fui ensinado, eu nunca aprendi que eu não podia desistir. Sempre para mim era mais fácil abrir mão das coisas. Eu começava algo, não dava certo, eu vou desistir. Ah, não sei o que, não vou desistir, esse trem está complicado demais da conta, eu vou abrir mão disso aqui, vou começar de novo. Preferia começar tudo de novo do que permanecer, aprender e ver as coisas dando certo. Porque isso foi uma característica que eu herdei dentro da minha casa. São características que são muitas vezes passadas para nós. E eu fiquei assim muitos anos, até que eu cheguei aqui na igreja. Eu tive que aprender que eu tinha que mudar isso. E eu me lembro de um dia que foi chave na minha vida. Eu me lembro até hoje desse dia, nunca me esqueço de como foi forte, do que Deus fez na minha vida nesse dia. Foi o dia em que eu e a minha esposa, o bispo descobriu que a gente tinha caído em pecado. E eu me lembro de tudo que aconteceu naquele dia. Eu me lembro de cada detalhe da cena. Eu me lembro dele chamando a gente para conversar. Eu me lembro de tudo. E eu me lembro que isso foi numa sexta-feira à tarde. Eu estava desempregado, não sei, a gente estava lá na casa da Jennifer, descobriu e conversou e tal. E eu me lembro que ele falou para mim assim: olha, querido, você está de disciplina, você está afastado. Eu ia ministrar louvor numa sexta-feira aqui na igreja. Eu falei: nossa, e agora? Fui embora para minha casa chorando naquele dia. E aí no meu coração logo veio um sentimento: eu não preciso passar por isso, eu não preciso viver essa situação, eu não preciso encarar uma igreja daquele tamanho, com todo mundo me apontando. Eu não preciso olhar para aquele povo falando: ah, você pecou. Porque muitas vezes a gente pensa que isso não vai acontecer dentro da igreja. A gente pensa que isso não vai acontecer aqui dentro. Deixa eu te dizer um negócio. Gente, a igreja é um lugar onde está cheio de pessoas que estão procurando mudar de vida, estão procurando ter um caráter transformado, estão sendo moldadas. E muitas vezes é aqui dentro que a gente vai ser apontado. Aí, sabe, aquilo veio na minha cabeça. Eu falei: Deus, eu não vou ficar, eu vou sair. Eu orei à tarde e tinha um culto na sexta-feira aqui ainda. Eu me lembro muito bem que eu falei: não, eu vou para a igreja, vamos ver o que vai acontecer lá. E eu vim. Eu me lembro que eu parei na porta da igreja, ainda era uma área aqui na frente, a gente não tinha essa outra parte do fundo. E eu parei debaixo dessa arinha aqui, ó, lá na frente do muro laranjado, e fiquei olhando para a igreja aqui dentro, os meninos tocando, e eu chorando lá fora sozinho. Estava fazendo um frio nesse dia. E eu falei: Deus, eu não vou entrar.
eu vou desistir, eu não quero mais. Eu estava disposto a desistir da Jennifer. Que bom que eu não desisti. E eu me lembro que eu parei e falei: Deus, eu não vou entrar. Eu não quero isso para mim, eu não quero sofrer, não quero ver ninguém apontando, sabe, falando de mim dentro da igreja. Não quero ver ninguém me perguntando as coisas. Mas eu me lembro, irmãos, que eu tentei ir embora. E quando eu tentei ir embora, as pernas travaram. E aí eu tentava sair, a perna travada. Tentava sair, a perna travada. Eu falei: tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Tem alguma coisa acontecendo. Eu falei: Deus, me deixa embora. E eu me recordo muito bem de algo que o Espírito Santo me falou naquele dia. Ele me disse: você não vai embora. Você não vai desistir. Você vai permanecer aqui. Porque hoje eu estou mudando a história da tua vida. É hoje, a partir de hoje, você não vai desistir mais. Você vai perseverar e vai conquistar. E eu falei: Deus, eu não vou conseguir. Sabe, e muito forte no meu coração aquela convicção de que era para vir, de que era para entrar. Eu quero dizer para você, irmão, que eu tentei virar para o lado e a perna travou de novo. E eu entrei. Sabe, irmãos, eu não esperei abraços, eu não esperei carinho. Foram poucos os carinhos, foram poucos os abraços. Mas deixa eu te dizer um negócio. O meu caráter foi moldado ouvindo muitas vezes os nãos, ouvindo muitas vezes as pessoas me confrontando, ouvindo muitas vezes as pessoas falando as coisas para mim. Sabe, eu não fiquei com raiva de ninguém. Eu não fiquei chateado com ninguém. Eu ouvi calado e aprendi, porque eu errei mesmo. A gente muitas vezes quer errar, mas não quer ouvir, sabe, as pessoas nos cobrarem, né? E eles cobraram com direito. Porque eu era um ministro do altar, eu estava aqui em cima ministrando. E eu ouvi, eu fui mudado, e Deus foi trabalhando meu caráter. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não desisti de mais nada que eu fiz. Muitas vezes o velho homem, ele quer aparecer de novo. Tem vezes que eu olho para minha esposa e falo assim: eu vou desistir desse negócio aqui. Graças a Deus ele levantou essa mulher de Deus que está do meu lado. Ela fala assim: você não vai desistir não. Deus não te fez para desistir. Você vai permanecer. E daquele dia em diante, irmãos, eu comecei a crer. Mas eu me lembro também, quando eu fui assumir o ministério de louvor da igreja, eu lutei para não pegar esse negócio. Primeiro, cuidar de música não é fácil. O negócio complicado. Os caras pensam que por eles tocar, eu falo para você, porque eu toco também, canto também. E muitas vezes eu tenho que tratar a minha alma, eu tenho que me tratar. Viu, irmãos? Isso é em oração, jejum, buscando ao Senhor. Eu sou de carne e osso, eu erro também. E aí eu me trato da seguinte forma, porque eu sei, porque muitas vezes o cara pensa por ele tocar um instrumento, ele é insubstituível. E música é difícil. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu olhava, sabe, muitas coisas. Eu falava: Deus, eu não quero mexer com esse povo nunca na minha vida. Ô povo difícil. Irmãos, mas eu tinha uma promessa na minha vida de muitos anos, e eu tentei lutar contra ela. Eu me lembro de uma vez que a gente estava aqui num período de oração no ministério de louvor. Eu me lembro da pastora Terezinha ministrar na minha vida, e ela falasse: olha, Deus vai te levantar como cabeça dentro desse ministério. Eu falei: Deus, eu não quero isso para mim. Sempre tentando correr da promessa, entende? Sempre tentando largar a promessa de lado, sabe, nunca crendo que ia acontecer. E aí eu comecei a não queria. Irmãos, mas Deus mexeu todas as estruturas para que eu estivesse à frente do ministério de louvor da igreja. Eu falei: Deus, já que o Senhor pôs, agora não tem para onde correr, eu vou ficar. Vamos fazer, vai dar certo, vai funcionar. Sabe, irmãos, e aí, antes de assumir o ministério, eu me lembro que os nossos músicos tinham uma mania, tocava, ia lá para fora conversar, ficava lá fora, sabe, não assistia o culto. Era muito diferente. Eu não falo por conta de mim, mas eu falo pelo preço de oração que eu tenho pago dentro da minha casa, na minha sala. Todos os dias eu oro: Deus, levanta esses meninos para congregarem dentro da igreja, levanta esses meninos para serem referencial, sabe, aqui dentro
para esse povo, não somente tocando, mas também como servo, congregando. Aí hoje eu posso te falar algo: os nossos músicos todos hoje estão em célula, todos estão debaixo de um discipulado, todo mundo está sendo acompanhado. Quando eu falo isso em outras igrejas, os pastores falam: hã? Você está de brincadeira comigo? Como é que você faz isso? Não sou eu que faço, é o Senhor. Nós temos vivido um tempo, e eu tenho visto a promessa se cumprindo na minha vida por essas coisas. Quando eu olho, e muitas vezes, porque ainda bate a vontade, deixa eu te dizer, a vontade não morre. A mania que eu herdei, essa herança, essa característica que eu herdei da minha família de querer desistir, não morre. E muitas vezes quando eu olho para os meninos e penso em desistir, eu olho e vejo a mudança que Deus tem feito para eles. Eu falo: eu vou permanecer, porque eu tenho visto Deus fazer. Sabe, querido, talvez você precisa nesses dias obedecer ao Senhor, arriscar no que Deus está falando, ver o que o Senhor tem falado, o que Ele tem feito na sua vida, e começar a acreditar. Sabe, se Ele te deu uma promessa há anos atrás, eu quero te dizer nessa noite que Ele vai cumprir. Sabe, quando eu recebi a promessa de Deus para a minha vida, de ser um pastor, eu tentei fazer um monte de coisas, mas não adiantou eu tentar correr. Deus traçou o caminho, e Ele fez na minha vida. Sabe, eu quero te dizer, querido, não adianta você correr, não adianta você lutar, não adianta você tentar desistir, não adianta você tentar abrir mão do seu chamado. Ele vai fazer, mas você precisa entender algo. Muitas vezes nós queremos que Deus cumpra as promessas dele nas nossas vidas, e a gente fica: Deus faz, Deus faz, Deus faz, cumpre, age. Mas deixa eu te dizer, a promessa também, para se cumprir nas nossas vidas, ela precisa que a gente também trabalhe, que a gente obedeça, que a gente arregace as mangas e faça aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Como é que você quer ser um pastor? Como é que você quer ser um líder? Como é que você quer ser uma mulher de Deus, se você não ora, se você não jejua, se você não busca? Como você quer ter uma geração? Como você quer cumprir o chamado de Deus? Como você quer ser um missionário, se você não investe naquilo que Deus te deu? Sabe, irmão, a promessa, para ela acontecer, você precisa investir, você precisa correr, você precisa fazer ela acontecer na sua vida também. Sabe, querido, confesso para os irmãos que eu tenho um sonho de ver esse ministério de louvor da igreja crescer. Eu tenho um sonho de ver ele sair daqui para alcançar vidas. E eu tenho visto nesses dias os meninos dispostos a investir, dispostos a fazer, porque eles têm entendido que é preciso investir na promessa, é preciso investir naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, Abraão teve que entender isso, ele teve que entender, ele teve que acreditar, e ele teve que perseverar. A forma dele fazer a promessa acontecer na sua vida foi perseverar e acreditar que Deus ia fazer, mesmo depois de tentar dar 2 jeitinhos na promessa. Sabe, irmão, talvez você olhe e fala: tudo acontece com os outros, tudo é melhor para fulano de tal, tudo dá certo para ele, nada dá certo para mim. Será que ele tem mais Deus do que eu na minha vida? Isso não existe, irmão. A gente muitas vezes tem que falar: Deus abençoa o ímpio, mas não abençoa o crente. Já ouvi irmãos falando isso. Deixa eu te dizer, sabe por que Deus abençoa o ímpio? Porque ele levanta 5 horas da manhã e vai trabalhar, e faz as coisas acontecerem, faz as coisas funcionarem, e vê as coisas acontecendo na vida dele, e vê as coisas dando certo. E muitas vezes a gente, como crente, recebe uma promessa e faz assim: eu vou descansar, porque Deus diz que dá aos seus enquanto dormem. Deus não vai te dar enquanto você estiver dormindo, não, irmão. Você precisa trabalhar, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair do lugar onde você está.
Você precisa sair e ver Deus agir na sua vida. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, fala para ela: meu querido, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Não tenha dúvida disso, irmão. Amém. Não tenha dúvida. Sabe, eu sei que nesse lugar aqui existem, e quando a gente fala isso em cima desse altar, a gente não fala da boca para fora, a gente não fala de uma maneira leviana, a gente fala crendo que nesse lugar o Senhor vai levantar muitos pastores, que nesse lugar o Senhor vai levantar missionários, que nesse lugar o Senhor vai levantar profetas. Sabe, irmão, você precisa crer. Eu me lembro de um tempo que a gente chegava numa pessoa para falar com ela sobre promessa, sobre algo, e você não precisava insistir muito. Ela falava: eu vou ser um pastor, Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai cumprir isso, o Senhor vai realizar, Ele tem uma promessa, e eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo. As pessoas falavam de boca cheia e contavam as promessas que Deus tinha para ela. Só que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm se esquecido das promessas para viver as circunstâncias do dia a dia. É mais fácil você acreditar nas circunstâncias. É mais fácil você olhar para o natural do que para o espiritual. É mais fácil você, sabe, ver aquilo que é fácil de acontecer do que ter fé e ser obediente. Sabe, irmão, você precisa arriscar, você precisa trabalhar, você precisa crer, você precisa acreditar que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai cumprir no seu chamado, no seu ministério, na sua casa. Sabe, se Deus disse que vai tirar o seu filho das drogas, Ele vai tirar. Se Deus disse que vai mudar a história da sua família, Ele vai mudar. Se Deus disse que vai te levantar como homem de Deus, Ele vai te levantar. Creia. Você precisa crer, você precisa acreditar. Eu queria que você ficasse de pé. O tempo é curto, não dá para pregar